E começamos esse primeiro programa entrevistando o senhor Marcos Pardim. Ele é escritor, produtor cultural e atual secretário da Cultura da cidade de Salto. E vai falar um pouco pra gente sobre a relação das artes e dos eventos culturais na inclusão social. Tudo bem, Marcos? Um prazer, seja bem-vindo. Tudo bem, Andressa. Prazer é meu. Alegria bacana estar aqui com vocês do Guia Regional. Obrigada. Marcos, nós percebemos que a nossa região ela é rica em história e em cultura. Só que a gente consegue perceber esse desinteresse da população, né? E por que esse desinteresse? Pela tecnologia, que hoje, né, é bem grande, novas histórias estão surgindo e as antigas estão sendo esquecidas. Por quê? Eu não sei, Andressa, se a questão passa um pouco pelo desinteresse, honestamente. Eu até acho que não. Eu acho que é uma questão cultural e educacional, não é um privilégio, entre aspas, da nossa região. Eu acho que a cultura e a educação, no país como um todo, poucas pessoas, entendendo a cultura e a educação como um produto, por exemplo, muito pouca gente consome cultura. Tem os dados estatísticos para isso. Então, eu não sei se é desinteresse, eu acho que quanto mais condições da cultura e educação estar acessível à população, vai sumir esse desinteresse. Tá? Então, acho que não é um privilégio da nossa região, não. Mas, de fato, você tem razão, a nossa região é riquíssima culturalmente falando. E, Marcos, qual que é a importância dessa inclusão social na sociedade? Eu acho que a arte e a cultura têm um papel muito preponderante nessa questão da inclusão social. Muita gente, muito da parte da sociedade entende, sobretudo a questão cultural, como uma coisa de entretenimento e como formação de plateia e fruição da arte. Eu acho que é reduzir o papel da cultura se pensar dessa maneira. Eu acho que a cultura é muito forte na questão da inclusão e na transformação social. E aqui na região mesmo a gente tem N exemplos de programas e ações que promovem esse tipo de inclusão, que trabalham e usam a cultura como ferramenta para poder transformar a sociedade, fazer com que o indivíduo se enxergue diferente, enxergue o seu meio, né, a sua vida de maneira diferente. E a gente consegue citar alguns exemplos disso por aqui na região, para o pessoal de casa ter conhecimento? Olha, assim, muito rapidamente, assim, são vários exemplos, mas eu poderia citar 2 ou 3 exemplos. Assim, tem a Fazan, que é uma entidade do terceiro setor, uma ONG, que trabalha com pessoas portadoras de deficiência física e mental, e que se utiliza muito bem da ferramenta, da cultura como ferramenta. Por vários anos eles ganharam prêmios, os programas deles ganharam prêmios, usando música, teatro, memória, contação de histórias com pessoas com esquizofrenia, com síndrome de Down, deficientes físicos, e cumpriram e cumprem muito bem esse papel. E isso aqui em Itu. Em Salto, a gente pode dizer, por exemplo, de algumas das ações que aconteceram recentemente dos programas e projetos que ganharam o edital público da cultura. Nós tivemos vários casos de ações que trabalharam com a questão da memória, questão da tradição, da defesa do patrimônio, entendendo a cultura como esse tipo de ferramenta, assim, dizendo que as pessoas, olha, entendam a formação artística também, não só como arte, não só como estética, mas também como ética. Bacana. E de que maneira a gente pode fazer essa inclusão social? Por meio de arte, cultura, de que maneira? Como? Eu acho que assim, a sociedade toda precisa participar desse processo. O poder público tem um papel preponderante, eu estou atualmente secretário da Cultura de Salto, não nego que o poder público tenha um papel fundamental nisso, mas a sociedade também. O primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor. Então nós temos diversas maneiras de fazer com que a sociedade consiga compreender a importância da cultura. Eu costumo dizer, Andressa, olhar para a história, olhar para o retrovisor, é facilmente compreensível disso, de que o ser humano faz cultura muito antes do que ele aprendeu a ser educado. Os homens rupestres da caverna são exemplo disso. Sequer eles imaginavam que poderiam um dia ter alguma forma sistêmica de se fazer educação, mas eles já faziam cultura. Né? As pinturas nas paredes são exemplo vivo disso. Então eu acho que a sociedade como um todo precisa entender isso. O poder público precisa entender que o papel dele é valorizar quem faz e quem promove cultura, quem faz e quem promove educação,
e criar mecanismos de financiar e fomentar essas ações para que elas aconteçam em quanto mais lugares, quanto mais... vou dar um exemplo para você, que a gente está tentando fazer isso lá em Salto. Tem um projeto chamado Musicarte, que a gente está pensando em levar ele para a rodoviária, por exemplo. Normalmente se pensa em local para se promover a arte, o museu, o teatro, a galeria, então, e dificilmente se pensa que a praça, que a rua ou que outros equipamentos possam também ser formas da sociedade se interagir com a cultura. Então a gente pretende levar para a rodoviária, para que um público que normalmente não teria acesso, né? E que seja uma coisa meio assim, eu vou pegar o ônibus, eu estou chegando e deparo com um grupo musical tocando um chorinho, um rock, um samba, enfim, que seja que estilo musical seja, e que seja assim, a cultura passa a ser uma coisa que ele começa a interagir com ele, né? Sim. Então acho que, enfim, tem várias maneiras, várias formas e a gente tem que encontrá-las e fazer-as ser exitosas. Com certeza, nas cidades maiores, vamos dizer assim, né, a gente encontra com mais facilidade. Aqui é mais difícil a gente encontrar, né? E Marcos, os órgãos públicos, como você estava falando, né, tem um grande papel nisso. Você consegue citar quais os órgãos e de que maneira eles podem ajudar diretamente com a inclusão? Então, pensando em repartições públicas, a gente tem a União, o Estado e os municípios, né? Então teria Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e as Secretarias Municipais de Cultura e seus equipamentos culturais, né? Suas equipes que coordenam os seus equipamentos culturais. Mas, como eu disse para você, eu acho que o poder público é só uma das engrenagens, né? A gente tem que inserir os empresários o mundo privado nessa ciranda. Precisamos inserir o terceiro setor, porque cidadania, que é na verdade o que nós estamos falando, né? Inclusão social enquanto cidadania, ela é uma ciranda que não é só minha, não é só sua, ela é de todos nós. Então a gente precisa cirandar. Poder público, terceiro setor, empresas. Né? A população tem um grande peso, as ONGs, né? Com certeza. A população, ela tem um papel absolutamente fundamental a partir do momento que ela interage com as ações, né? E que ela consegue entender que em algum momento ela vai só fruir. Por exemplo, eu vou ao teatro, eu vou fruir, eu vou assistir um espetáculo, seja de música, de teatro. Mas, ao mesmo tempo, também a sociedade, a população, de uma maneira geral, precisa compreender que ela também produz cultura. A maneira que ela interage, a maneira que ela se veste, a maneira que ela cozinha, a maneira que ela enxerga o outro, ela está produzindo cultura. E isso também pode vir a ser transformado numa ação de transformação social. Muito bacana. Marcos, muito obrigado por esse bate-papo, foi muito bom, adorei a conversa. Valeu, Andressa, eu que agradeço e sucesso para vocês do Guia Regional, bacana. Obrigada, venha mais vezes, por favor.